Olá, meus queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tô numa batalha aqui com o vento, viu? Tá difícil segurar o celular e a Bíblia e o ventinho que tá forte. Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 9. Ele começa assim. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, ok? Ele começa falando assim: Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei, os fariseus, começaram a pensar. Eles não falaram, eles pensaram. Esse homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Então, meus amados irmãos, aqui a gente vê a cura desse paralítico e alguns homens trouxeram ele até Jesus. E a palavra fala o quê, né? Que vendo Jesus que eles tinham fé. Não era só a fé do paralítico, mas era a fé daqueles também que estavam ali levando ele até Jesus. Muitas pessoas estavam ali. Jesus estava ali no caminho, né? Ele chegou na cidade dele, ele estava ali no caminho. E, assim, onde Jesus passava, se reunia uma multidão. Muitos surdos, muitos paralíticos, muitos endemoniados, muitos tipos de sofrimento, leprosos, enfim, né? Mas Jesus viu naqueles homens o quê? Fé. É isso que chama a atenção de Deus. É isso que atrai o coração de Deus. Uma fé firme, uma fé decidida. Uma fé que não alimenta dúvidas, porque as dúvidas vêm. Às vezes diante de um impossível, às vezes diante de um problema muito difícil, né? Um sofrimento muito grande, que para os homens, assim, já dão por causa perdida. Muitas vezes vem a dúvida, até pelas palavras que as pessoas falam conosco, né? Até por ouvir as notícias, né? A opinião do médico, né? A gente acha assim, meu Deus, né? Senhor, e agora? Pai, será, Pai? Então vem aqueles momentos, mas nós não podemos alimentar. É normal a dúvida vir, é normal às vezes a gente sentir aquele desânimo, mas o que Jesus falou para aquele homem? Coragem, meu filho, tenha bom ânimo, se anima, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Então, assim, no caso dele, era pecado. Houve um tempo em que tudo era pecado. Ah, fulano tá passando um problemão lá na casa dele, o filho tá nas drogas, tá no alcoolismo, o marido tá, sabe, enfim. Ah, é demônio, demônio, ou era demônio, ou era pecado. Gente, realmente assim, né? Nem tudo é demônio e nem tudo é pecado, tá? As pessoas sofrem. Nós estamos num mundo caído. Nós temos a natureza caída de Adão. Nós estamos num mundo que tem muitos sofrimentos. Então, nem toda doença é demônio ou é pecado. Nem todo sofrimento é demônio ou é pecado. Apesar de que
nos momentos que nós estamos mais frágeis, Satanás tenta pegar uma carona. Ele é mestre nisso, em se aproveitar do momento que nós estamos frágeis, se aproveitar do momento em que nós estamos ali passando por uma enfermidade, por um sofrimento muito grande, para tentar nos atacar na mente, né? Para tentar ali nos desanimar, para tentar nos colocar dúvida, medo, para tentar sim nos oprimir. Ele tenta. Mas nem tudo é pecado e nem tudo é demônio. Mas o pecado, ele pode sim trazer consequências espirituais, na saúde, na família, financeiras. Então que a gente não venha brincar com o pecado, não. Mas isso mostra que a graça de Deus, né, a misericórdia do Senhor, quando nós nos aproximamos com Ele, com o coração quebrantado, mostrando que Ele é o nosso socorro, o nosso Salvador, Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos estende a mão, não é? Então aqui Jesus, Ele curou esse homem, mostrando que a fé é o poder que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então nós temos que nos aproximar com fé e com o coração quebrantado, reconhecendo que todos os dias fazemos coisas erradas, não é? Todos os dias a gente fala alguma coisa, pensa alguma coisa, e todos os dias nós temos que nos lavar, nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor. E aqui, ó, no 9 começa assim, Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus. Em outras versões falam muitos pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de imposto e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então aqui, né, nós vemos o encontro, né, quando Mateus teve um encontro com Jesus, o chamado de Mateus, né? Gente, que coisa linda, né? Mateus, foi ele que escreveu, né? A autoria é dada a Mateus. O próprio Mateus escrevendo ali a palavra, né? Contando os fatos de Jesus, e ali ele narra, né, o seu próprio momento que ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. Coisa linda, né? E, gente, Mateus, ele estava ali cobrando impostos. Os cobradores de impostos, gente, eles eram muito mal vistos na sociedade. Por quê? Porque eles serviam a Roma, né? Eles serviam ao governo romano. E os judeus, eles eram oprimidos pelo governo romano, né? Eles eram praticamente escravos, né? Eles eram ali oprimidos pelos romanos. Então, para os romanos, os cobradores de impostos eram apenas serviçais, né? Ali que acho que eles eram muito rejeitados pelos romanos também, porque eles eram praticamente capachos, né? Deixaram ali o seu povo para servir por um salário, cobrando impostos, oprimindo o povo. Eram impostos muito caros, eram impostos injustos, eram impostos que oprimiam, levavam o povo à pobreza, né? À opressão, à fome, à miséria, ao sofrimento. Então Mateus, ele era muito rejeitado pelos romanos e também pelo seu povo, porque eles viam os cobradores de impostos, como traidores do povo. Então imagine o sofrimento de Mateus, né? Dos dois lados, mas quando ele, aleluia, ele teve ali o seu encontro com Jesus,
Glória a Deus, ele deixou tudo. Interessante que essa palavra fala, né, que ele levou Jesus até a sua casa, né, ofereceu um jantar para Jesus. A palavra de Deus fala que aquele que recebe ao Senhor, né, recebe o reino, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que maravilhoso. Então Mateus, ele recebe Jesus em sua casa e em sua vida. E naquele momento, muitos ali que eram chamados de pecadores, né, pessoas de má fama, pessoas que eram pecadores, cobradores de imposto, pecadores ali que se prostituíam, pessoas que viviam ali à margem realmente da sociedade, que tinham uma vida ali, uma má fama, né? Então, eles se aproximaram ali na casa de Mateus e sentaram juntamente com Jesus. Quando os fariseus viram isso, eles se revoltaram. Gente, ai, tá cheio de passarinho aqui, coisa mais linda. Gente, Jesus, ele fala: eu vim para os doentes e não para os sãos. Glória a Deus, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Sabe o que é interessante? Que todos nós somos pecadores. Tem um versículo na palavra, eu acho que está em Salmos, que fala que Deus olhou do céu e não viu um justo, nem mesmo um sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. A gente peca de uma maneira diferente. Eu tenho algum tipo de pecado, você tem outro tipo de pecado, mas todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos do amor e do perdão de Jesus. Sabe, não adianta a gente ser apenas religioso. Nós precisamos nos arrepender, nos quebrantar e reconhecer que nós somos totalmente dependentes da graça. Sabe, a igreja não é o lugar dos perfeitos, mas é o lugar daqueles que encontraram o perfeito e que reconhecem que precisam da graça, do perdão e da salvação que só há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não deixe, aleluia, jamais de estar perto de Jesus, de estar congregando, de estar ali todos os dias se derramando aos seus pés. Aos pés de Jesus nós encontramos socorro, nós encontramos perdão, amor, graça e misericórdia para todas as nossas necessidades e perdão para os nossos pecados. Salvação, amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Depois nós continuamos conversando aqui em Mateus capítulo 9. A paz do Senhor Jesus. Abraço.